seres de luz amados, bom dia. Gratidão vossas vidas, gratidão vossas essências divinas. Praça da Paz, Praia Grande. Praça da Paz, Praia Grande. Enquanto eu vou caminhando, a gente vai conversando, fazendo uma reflexão no dia de hoje. Ontem, no início da noite, eu fiz uma conexão bem forte com o oceano. E no primeiro momento que eu deitei para dormir, eu tinha pedido para o oceano, né? Igual eu pedi para a consciência da Terra, Gaia, num contato que eu fiz há uns anos atrás, eu tinha pedido para a consciência da Terra mostrar para mim aquilo que ela via de mim, né? Ela fizesse ali uma vistoria sobre o meu ser. E naquela ocasião, a Gaia mostrou para mim que eu havia sido um ser intraterreno, que quando foi dada a oportunidade de vir para a superfície, após ela ter sido recuperada, eu vim e não voltei. Eu fiz acordos de expansão com a consciência solar. O que aconteceu? A gente vive uma encarnação do planeta nesse momento. É uma encarnação do planeta. Se você for olhar a espiritualidade, quantas encarnações o planeta já teve, né? Já que os universos encarnam e desencarnam, tudo é encarnar e desencarnar. Tudo é vestir uma roupa e tirar depois, para depois vestir outra roupa. São momentos cíclicos. Então, numa das versões Terra, numa das encarnações da Terra, nesta versão, com esses reinos, né, da natureza, nós havíamos conseguido altíssima tecnologia. A gente não se envolveu em guerras. Tinha os seus desafios, é lógico, mas a gente não se envolveu em guerras como foi óleo. A gente simplesmente vivenciou uma altíssima tecnologia e nos afastamos completamente da espiritualidade. A gente não tinha espiritualidade, eu sei. A gente avançou tecnologicamente, esquecemos a espiritualidade. Chegou a um certo ponto, uma das diretrizes do universo é isso. Uma sociedade que avança tecnologicamente, esquecendo o espírito, ela traçou o seu fim. Chegou um determinado momento, a matéria simplesmente se rebelou contra a humanidade. E simplesmente aquilo que dava certo passou a não dar mais, né? Você podia ter o fósforo, mas se você riscasse ele não acendia. As coisas das construções simplesmente pararam de funcionar. Nada mais funcionou. O que aconteceu? A humanidade teve que voltar para a selva em busca do alimento natural, da água natural. E foi uma hecatombe, né? Milhares morreram em questão de minutos.
não conseguiam mais digerir o alimento natural encontrado na selva. 2 grupos foram selecionados. Naquela época ainda havia seleção, esse tipo de seleção, esse tipo de resgate. Foi indicado a esses 2 grupos adentrarem, chegaram a 2 bocas de entrada para os mundos interterrenos. Eles foram guiados. Mas essa guiança levou centenas de anos. O grupo original que saiu não chegou, chegou seus descendentes, os netos dos netos dos netos, e adentraram o mundo dos interterrenos. Quando adentraram os mundos interterrenos, já haviam abandonado a fala há muito tempo, né? Se comunicavam telepaticamente. Qual que é o atributo para você se comunicar telepaticamente? Não ter nada a esconder, né? Você não pode ter nada a esconder. Você tem que ser uma folha em branco, aberta. Pode até ter algumas coisas escritas ali, mas quem abrir você, seu livro, tem que te ler como realmente você é. Então, 2 grupos entraram para os mundos interterrenos. E o planeta em convulsão, essa saída, né? Aos mundos interterrenos, esse caminhar na selva foi em meio a erupções vulcânicas, vendavais, terremotos, furacões, todo tipo de instabilidade climática planetária, né? O planeta entrou em convulsão, milhares morriam do dia para a noite. O planeta se convulsionou. Então, em meio a toda essa tribulação, se eles adentraram os mundos interterrenos, foram guiados e começaram a civilização interterrena que existe hoje nessa versão. Chegou um momento onde o planeta havia se recuperado, foi dada a oportunidade àqueles que queriam ver a recuperação planetária, poderiam ver a superfície, né? Mas tinha um prazo para retornar ou não conseguiriam mais retornar. Eu, obviamente, né, quis retornar e ver a recuperação planetária. Eu lembro, essa é lembrança, que quando eu cheguei, e a subida não foi assim, para a superfície, não ocorreu assim, rapidamente. Se levou semanas, né? Então, que a gente ia passando por camadas de adaptação para chegar à superfície. Quando eu finalmente cheguei à superfície, eu saí na China. Quando eu olho para o céu, que eu vejo o sol, eu me encantei pela luz solar naquele momento. Era uma renovação do meu ser ali. E eu fiz contratos de evolução com o Sol, assim como a Terra tem contratos de evolução com o Sol. O Sol, o regente solar, o regente dessa vida planetária, ele que traz para nós todos os desafios de evolução. Ele traz para nós todos os desafios de causar movimento. Então, quando acontece uma ressaca, é o Sol trazendo a oportunidade. Quando acontece um maremoto, um tsunami, é o Sol trazendo oportunidade. Quando acontece um tremor de terra, é o Sol trazendo oportunidade. Tudo é mais uma regente solar trazendo oportunidades para essa versão. Estamos aqui no calçadão de Praia Grande, Boqueirão, né? O oceano, pessoas vêm cedo para cá fazerem seus exercícios matinais, tem um grupo ali. Eu gosto sempre de sair pela manhã, fazer minha caminhada. Então, fiz contratos de evolução com o Sol, saiu na China. O
a série que estamos escrevendo sobre a Guerra Infinita, o Reino. A Guerra Infinita, o Reino Fragmentado. Acho que é isso. Traz, né, informações sobre o início da vida para essa versão aqui, ali na China. Me fala, eu conto ali vidas na China, que para mim foi o berço dessa atual civilização, a China. Que após a recuperação da vida planetária, a vida se organizou a partir da China. E essa história está escrita no livro do mestre Zé Trigueirinho Neto, Mistritlan, um mundo que desperta. Uma encarnação planetária. Mistritlan. E então, do meu contato com a Terra, foi num parque ecológico. Eu fui lá só para fazer essa conexão. Fui nesse parque especialmente para fazer essa conexão com as mãos mesmo. Fiz um pequeno buraquinho no chão, peguei um montinho de terra, concentrei ali e perguntei: o que você vê de mim? Ela mostrou toda essa realidade que eu acabei de contar, que estava no livro, uma parte dessa história, no livro Zé Trigueirinho Neto. E esse contato interno acabou de preencher algumas lacunas que eu precisava preencher em mim para contar essa história dessa minha vida intraterrena. E ontem, né, no início da noite, eu vim aqui, fiz uma pequena obra aqui na beirada da praia, com areia. O mar já deve ter limpado o que eu fiz. Acho que ele está um pouquinho mais para frente de onde eu fiz, né? Parece que tá vindo um ciclone tropical e a gente vai ter aqui a possibilidade de ressaca. Então tô vendo que ele veio bem mais pra frente onde eu fiz minha obra. Uma pequena obra. Então, quando eu fiz várias conexões, várias interações com o oceano, que também tem ali os seus contratos com a consciência Gaia, de purificação, limpeza. E tem seus contratos assim mais de aprendizados, oportunidades mais potencializadas com o Sol. Então fiz aqui minhas conexões ontem à noite. E no primeiro momento que eu fui dormir, né, que eu deitei para... Nem foi para dormir, para dar uma cochilada. Eu vi, né, o ser, um dos que estão me perseguindo nesse momento. A primeira coisa que a interação com o oceano mostrou para mim, né, foi esse ser que está me perseguindo nesse momento, de costas. E é como se a roupa que esse ser vestisse mostrasse ali as suas encarnações. E foi mostrado para mim, né, que esse ser, ele não tem condição de ver as coisas com clareza. Vamos colocar dessa forma. Que esse ser não tem condições de ver as coisas com clareza.
Então, a gente tem que emanar para a vida o amor. A gente tem que emanar para a vida o amor. Que muitos estão nessa condição. Não tem como olhar para a vida com clareza. Mesmo porque, enquanto você mente e intenta contra alguma situação, a nível mesmo da mentira, da calúnia, da difamação, a clareza irá se afastar de você. Mas tudo aquilo que a pessoa vive hoje é fruto desse emaranhado que ela viveu em vidas passadas. Então, nesse momento, vou fazer a oração do perdão para os meus perseguidores que estão me dando oportunidade, né, de exercer a lei superior não defesa. Sinto muito, me perdoem. Eu vos amo, sou grato, curo, abençoo, liberto, consagro. Invoco meu direito divino de clareza. Lei superior da entrega, fazer tudo desapegado do resultado. Lei superior não desafio. Você não emite desafio para as pessoas, para o mundo, e você não aceita desafio. Lei superior não defesa, como Cristo, diante de seus algozes, diante de seus acusadores, não se defendeu. Não se defendeu. Lei superior da entrega, fazer tudo desapegado do resultado. Jesus amados, gratidão vossas vidas, gratidão vossas essências divinas. Se inscrevam no canal, deixe o like, faça seu comentário, ajude o canal, né? A gente escreve, doa os PDF dos livros, é uma doação nossa à humanidade, né? E isso leva tempo. Às vezes você fica um mês escrevendo um livro ou mais. E esses livros são doação à humanidade. E a gente também tem trabalhos sociais que a gente vem fazendo. E tudo depende de doação. Sem doação você não faz nada, mesmo porque é lei superior. Quando você vive dessa forma, você está sob a lei superior da misericórdia divina. E a pessoa que colabora contigo, ela entra dentro dessa positividade da entrega. Gratidão, vossas vidas, essências divinas.